Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Como diz o hino aí que a gente acabou de ouvir, quem for fiel terá o galardão. Então, não é apenas professar e crer o que faz parte do povo. Tem que verdadeiramente viver em fidelidade ao Eterno. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Olha só, vamos hoje para a parte 2, resumo, né? Resumão parte 2 do capítulo 25. Quem acompanhou deve ter percebido que esse resumão ele está assim com muitos detalhes, com muitas citações bíblicas e referências históricas. Por quê? Porque alguns dos que estão acompanhando, tanto aqui online, ao vivo, quero dizer, como online depois, é novo na fé, não tem conhecimento histórico, não tem as informações precisas de datas ou ainda não gravou, né? Então, o propósito de preparar esse material com muitos detalhes que vocês vão ver hoje também, que eu complemento, é exatamente esse. É ajudar para que depois você pegue o vídeo ou o PDF, além de compartilhar, estudar mesmo, tá? Estudar, lembrando que haverá não, é uma grande necessidade estarmos preparados para dar razão da nossa fé, ok? Então, esse é o propósito. Aí hoje a gente vai ver sobre o selo de Deus, já que a gente já viu sobre a marca da besta, a gente já viu a primeira besta, a segunda besta, o período que isso aconteceu, a ferida mortal. Então, tudo isso é com esse propósito, tá? De ensinar, de ajudar a fixar essas informações que os fatos históricos comprovam a profecia, tá bom? Então, por isso que a gente dedicou tempo aí, pesquisa, tudo direitinho para fazer esse resumão, e realmente ficou um resumão em duas partes, mas também o assunto é muito necessário, né, para ver aí a diferença entre o selo de Deus e a marca da besta, só para reforçar. Por isso a importância de estudar este capítulo, que tem como tema a imutável lei de Deus. Vamos orar então. Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu nome pela santa misericórdia, pela bondade de estarmos aqui neste amanhecer, no primeiro dia da semana. Nós te agradecemos porque, diante de tudo que temos visto, nossos olhos têm sido abertos para a realidade, para a história, para fatos do passado que ilumina nossos dias, para entender que estamos em meio a cumprimentos proféticos onde temos que nos posicionar, temos que tomarmos decisões, decisões que nos levem ao caminho estreito, ao caminho muitas vezes solitário, mas confiamos em Ti como nosso único e soberano, como nosso único Deus, Criador, mantenedor, que deseja mudar a Tua palavra, ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meditando nesse versículo, Pai, nós entendemos a necessidade das três mensagens angélicas, a necessidade de um preparo, de estarmos verdadeiramente nos apresentando diante de Ti humildemente, reconhecendo nossa condição. Tua palavra também diz: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse é o ponto principal, é o preparo, é a busca pela santificação, é a qual ninguém verá a Deus, diz Hebreus. Então, estamos aqui neste momento humildemente, necessitando, necessitando da tua presença através do teu Santo Espírito, necessitando do agir do teu Santo Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos encorajando a viver a tua verdade de fato, a estarmos ligados à videira verdadeira, a andar contigo como Enoque, sendo dependente de ti para todas as coisas, ter intimidade contigo. Nós te agradecemos, Pai,
Por isso, continuamos nos entregando em tuas mãos, pela fé, contemplando a tua face, para assim termos o nosso caráter transformado. Queremos aprender diariamente a viver as coisas da eternidade. Em todas as áreas de nossa vida, por favor, tira o que não te agrada. Possamos ser um vaso novo para a honra e glória do teu nome, sermos refeitos, essa é a maior necessidade, porque nos últimos dias, na verdade, desde sempre, Pai, entendemos que o mundo é dividido, foi e será agora, nesses dias, apenas dois grupos: os que verdadeiramente querem ser fiéis a Ti, fato e de verdade, buscando te adorar em espírito e em verdade, e os que não são, os que adoram o Criador e o que adora serve a criatura. Nós queremos tua ajuda, necessitamos para que verdadeiramente estejamos no caminho de adorar o Criador, de adorar a Ti, ao Teu Filho, nosso Salvador, que nesse momento está aí, ao Teu lado, no santuário do céu, intercedendo, é verdade, nos defendendo aquele que se arrependeu, busca a vitória sobre o pecado através da Tua força. E também, principalmente, nós já entendemos que o céu está em movimento, que ele neste momento apresenta o seu sangue por cada um de nós, cada um que se arrepende, cada um que pede perdão, cada um que busca poder e força para ter o caráter transformado, está entre os 144 mil. Te agradecemos por mais essa oportunidade. Antigamente, pai, o senhor sabe, eu falava muito misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia, mas já ficou claro para nós que se estamos aqui neste momento em oração, louvando, aprendendo, é porque a tua misericórdia está disponível para nós. E esse é um detalhe principal, é que nós temos que aprender a viver valorizando essa misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. Por isso, Pai, por favor, nos enche com teu Santo Espírito, nos transforma, para que nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder, da tua existência. Te agradecemos por tudo, pelas bênçãos visíveis e invisíveis e por mais essa oportunidade de estarmos começando uma semana que para nós é desconhecida, mas estamos felizes porque é uma semana mais próximo da volta do teu filho. Por isso, nos prepara. Todos nós aqui presentes, cada família representada, os que vão assistir esse vídeo depois desse estudo, todos sejamos preparados e tocados para o encontro com teu filho nas nuvens dos céus. Tira de nós o orgulho de Laodiceia, a mornidão, de estarmos em cima do muro, de acharmos que é assim mesmo, que tem que ser, porque está no fim, que tem que mudar. Temos que entender que a tua vontade são princípios e princípios eternos. Te agradecemos por mais essa oportunidade, pedindo perdão pelos nossos pecados. Visita os enfermos, as famílias enlutadas e fala conosco, Pai. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, Messias, te pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Só um momentinho. Amém, amém. Então, como eu falei, peraí, essa criatura. Como eu falei, vamos de revisão, né, do capítulo, só que esse é um pouco diferente, um pouco mais aprofundado, com detalhes, né, com datas, com informações importantes, para que fique bem claro para a gente que realmente a observância da lei, né, a obediência à lei vai fazer toda a diferença entre receber o selo de Deus ou receber a marca da besta, ok? Vamos lá então. Já falei o que a gente viu no dia anterior sobre esse resumão, né? Agora nós vamos ver sobre o selo de Deus com base bíblica, com significado e aplicação profética. Lembrando que
todos as citações bíblicas, os versículos estão aqui nos slides. Nós não vamos ter tempo de abrir de um em um, mas como eu falei no início, o propósito é que você dedique tempo depois e abra e leia com atenção, com humildade diante do Eterno, porque isso vai firmar nossa fé. Isso vai dar segurança de que o que nós cremos é verdade, de acordo ao que está escrito, de acordo aos acontecimentos históricos, né? E quanto ao selo de Deus, nós já entendemos muita coisa, já vimos Ezequiel, né, 20:12, 20:20, por aí vai. Então vamos lá. Onde o selo de Deus aparece na Bíblia? Aqui as citações, Apocalipse, 7, 14, 9, 22. E é interessante que eu só vou citar os resumos dele, como eu falei, depois vocês leem, mas aí tem assim, ó. Apocalipse 7, não danifiqueis, né, nem o céu, nem a terra e tal, até que hajamos selados na testa os servos do nosso Deus. Aí vem outra citação, o nome de seu pai estava escrito nas suas testas, falando do selamento. Os selados são protegidos dos juízos. E lembrando que hoje não se fala mais de juízo, não se fala mais do preparo, né? Mas lembrando que os selados serão protegidos do juízo. Ah, mas então quer dizer que é importante receber o selo? Sim, porque haverão apenas 2 grupos, os que terão a marca da besta e os que terão o selo de Deus, tá. Aí diz: "Na sua testa", ou seja, na testa dos selados, né, "estará o seu nome", o nome do pai e o do filho, como tem também outras citações. Então, o selo de Deus está ligado a pertencimento, a quem você pertence. Isso é muito importante para quê? Para a proteção, ok? No final. O que é o selo de Deus? O selo na Bíblia, né? A gente vai entender isso, vai observando. Por quê? Porque guardar sábado é importante, faz parte do sinal, lembra? Um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Aí depois fala, o sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor, que os santifica. Então, dentro do contexto histórico da época aí dos grandes juízes, reis, né, povo do passado que tinha ali na antiguidade uma, como é que ele diz, uma identificação de quem era, esse selo continha 3 elementos, que era o nome, o título, o território, né, ou seja, a jurisdição onde ele mandava, o que pertencia a ele. Então, exemplo bíblico, um dos, né, que tem vários, exatamente está aí em Daniel 6:8, que o selo do rei representava a autoridade legal, ou seja, o selo confirma a autoridade legítima, né. Aí eles mandavam a correspondência e botava aquele selo, aonde geralmente era uma cera derretida com um anel e ali tinha todas as informações. Quem é? Fulano de tal. Qual é o título? Vamos trazer para os nossos dias. Presidente. De onde? Do Brasil. Ok? Então, ali dentro, ali naquele selo, tinha todas essas informações. Onde está o selo na lei de Deus? Trazendo para a realidade da visão do quarto mandamento, este selo, ou melhor, estas características do selo está exatamente no quarto mandamento, aonde tem o nome, o título e a jurisdição. Nome, Senhor. Título, Criador. De quê? Do céu, da terra e do mar. Então ele toma conta disso tudo. Tudo isso pertence a ele, ok? Aí está dentro do mandamento, do quarto mandamento, que está em Êxodo 20, de 8 a 11. Então, esse quarto mandamento, ele é o selo, é o sinal, tá? Selo, sinal e marca, os 3 têm as mesmas características, mas vamos lá.
quarto mandamento, ele funciona como o selo da lei, ok? Por isso que eu coloquei um texto ontem, não sei quantos já leram, quem não leu, leia, e sempre reflita nele, sobre a reforma do sábado. Por quê? Porque hoje, como já sabemos e enxergamos, infelizmente, o sábado é pisado até dentro da realidade de nós, como um povo que se diz que guarda os mandamentos, que professa guardar os mandamentos. Então, dentro desse contexto, a gente até viu uma parte aqui do livro que é muito necessário, a gente vai ler daqui a pouquinho, tá? Uma parte do livro, não deste capítulo, então, que traz essa realidade, a importância de observar este dia do jeito que deve ser, e não da maneira que é hoje, né? De qualquer jeito, sendo esquecido, não sendo mais respeitado e sendo substituído por dia da mulher, por dia do, né? Por aí vai. Então vamos lá. O selo está ligado ao o selo, observe, o selo dentro da lei, ok? Dentro dos 10 mandamentos, é o sábado, isso aí é bem claro. Ezequiel 20:12 diz: Dei-lhes os meus sábados para que servissem de sinal. E Ezequiel 20:20 fala que para que saibais que eu sou o Senhor. Então, observa que o sábado é dado como sinal para que saibais que sou Deus que santifica, mas diz também para que saibais que eu sou o Senhor. E a gente viu dentro do capítulo que o sábado aponta para o Criador. E como eu já falei, o sábado hoje não tem apontado para o Criador. O sábado hoje não tem sido um dia observado, como está escrito lá em Isaías 58, 13 e 14. Que o sábado seja o dia para não cuidar dos nossos próprios interesses, nem falar palavras vãs, ok? Então a gente percebe que existe a necessidade urgente de uma reforma na adoração que está dentro do contexto da primeira mensagem angélica, quando diz: é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele. Adorai. Observa que tudo está em torno, e a gente sabe que o grande conflito gera em torno da adoração. Então, sinal e selo, e marca também, que eu deveria acrescentar aqui, são conceitos paralelos na Bíblia. O sábado identifica o Criador, distingue o povo que é fiel, que sabe que ele é o Senhor, ok? E também representa lealdade. Isso é importante, ok? O selo é colocado onde? Na testa. Por que na testa? Todo mundo vai ter uma marca d'água, uma tatuagem, um sinal. Como é isso? Testa simboliza mente, simboliza convicção e simboliza decisão consciente. Esse último ponto, decisão consciente, me leva a, a Romanos 12, verso 1, verso 2, que é bem claro quando diz que, eu vou até ler aqui para a gente fixar, né? Porque não é só dizer que guarda, não é só ter um conhecimento, mas devemos ter convicção. A adoração não deve ser superficial por emoção, não deve estar dentro daquele contexto que eu sempre falo da fé coletiva, mas tem que ser individual, tem que ser o meu conhecimento, a minha intimidade com o eterno. Então, quando fala de testa, simboliza, como a gente sabe, né, a testa que simboliza exatamente a decisão, simboliza a convicção, e como eu falei, Romanos 12, verso 1 e 2 começa dizendo assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí diz o verso 2: "E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado", ó, "pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus". Então o selo está ligado exatamente a isso, tá. E aí quando a gente vê que é algo interno, o selo não é externo, ele é espiritual. Por isso, a importância do juízo investigativo. Por isso, quando a gente vai agora para Ezequiel 9, a gente entende o selamento, a gente entende o porquê do pai, do nome do pai e do filho, e a gente entende que representa a observância de maneira correta, representa o caráter, né? E aí a gente percebe a profundidade da coisa. Então, é colocado na testa, porque simboliza o quê? Convicção, decisão consciente. Muito bem. E esta decisão consciente me leva à mudança de caráter. Isso é muito profundo. E a harmonia nesse sentido é realmente tremenda. Olha só, Efésios 4:30, espera aí que a gente vai ler também, que é importante. Vamos lá. Quiser acompanhar aí na Bíblia, abre aí Efésios 4:30, quem não quiser anota e lê depois. Vamos lá, Efésios 4:30. É só para a gente deixar bem claro, tá? Espera aí, Gálatas, aqui, Efésios. É só para a gente deixar bem claro, para entendermos que não é esse guarda-sábado meia boca, sabe? Superficial, em forma de lei, pisando no sábado, que eu estou selado, que eu estou garantido, que eu faço parte da igreja, porque meu nome está lá. Não, é muito mais profundo e sério. Olha só, Efésios 4:30 diz assim: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção". Então aqui a gente já percebe que entra agora a função do Espírito Santo de Deus. Ele é que vai me selar para o dia da redenção. Então, por que não é apenas guardar sábado como forma de lei ou religiosidade? Por quê? Porque se o Espí qual é uma das funções do Espírito Santo de Deus que a Bíblia revela? Ele me guia a toda a verdade, ok, e ele também faz o quê? Me convence, tá, se eu permitir, lógico, do pecado, da justiça e do juízo. Então, como é que agora eu vou ser selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção e continuo vivendo em desarmonia com a vontade do Eterno? Continuo vivendo em desobediência, pisando a sua lei, sem reforma, sem busca pelo Espírito Santo, percebe? Então, se eu guardo o sábado de maneira errada, se eu piso na lei, se eu acho que é um extremo fazer uma reforma na adoração, no tipo de culto que eu estou oferecendo, então eu corro o risco de não ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o selamento que me prepara para o dia da redenção, ele verdadeiramente, ou melhor, eu verdadeiramente tenho que estar de acordo em harmonia com a vontade do Eterno através do seu Santo Espírito. Percebe? Então aqui a nossa mente já abre agora, uau, não é só guardar o sábado, não é dizer que eu faço parte do povo que professa ser guardador do sábado, não é isso. É muito mais profundo. Tá? Então tá aqui bem claro, olha só, vou repetir: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção". Então, se verdadeiramente eu observo os mandamentos, a lei, a vontade do Eterno, do jeito que deve ser, o Espírito Santo confirma isso, ok? Me selando para o dia da redenção.
Ficou claro até aí? Vamos para 2 Timóteo 2:19. Depois, se precisar, assista novamente, releia as citações, que necessário. Vamos lá. 2:19 diz assim: Todavia, cadê? Isso, 2 Timóteo 2:19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, gente, olha isso, aparte-se da iniquidade. O que é iniquidade? Repetição de pecado. Vou viver pecando, mesmo sendo selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção? Vou repetir a citação na versão King James. Depois você acompanha outras versões aí, tá? Se você tem outras, vou repetir. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Olha que profundidade esse versículo, tá? Então, o selo não é apenas a observância externa, é uma transformação interior. Não existe reavivamento sem reforma, e não existe, eu falo do verdadeiro, e não existe reforma sem reavivamento, ok? Veja esse texto, ele é bem claro. E aí, dentro da iniquidade, que é repetição de pecado, que é pecado, 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 se eu observo de qualquer jeito, eu não tenho meu caráter transformado, tá? Eu não tenho a humildade de servir ao Eterno aqui na terra do jeito que Ele quer. Eu vou ter oportunidade na eternidade? Acho que é uma coisa bem clara que não, né? Porque se eu não amo aqui agora, como é que eu vou amar na eternidade? Eu nem vou lá, porque aí eu não corro o risco de botar o céu a se perder novamente. Então, o selo não é apenas uma observância externa, não é só atos e escolhas superficiais, mas é uma transformação interior. Quando eu permito o Espírito Santo me convencer, aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia, e aí eu sou selado para o dia da redenção. Mas eu serei selado quando eu observo a vontade do Eterno do jeito que ele merece e pede de mim, tá? O selo está relacionado com o juízo. Primeira mensagem angélica, é chegada a hora do seu juízo. Aí vem a adoração, ó, e adorai. Aí a gente vai novamente, aqueles que me buscam, ou que buscam adorar em espírito e em verdade, será encontrado pelo Pai. Então, observa a harmonia que há nisso tudo. Então, saber que é chegada a hora do juízo é legal, é importante, é necessário e é urgente. Mas estar preparado é mais urgente, ou tão urgente quanto. Tá? E dentro dessa preparação está exatamente a reforma geral, na adoração principalmente, e todas as áreas da minha vida, o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, o que eu assisto, o que eu compartilho, tá? E dentro ainda desse contexto está aí Apocalipse 14:12, que fala daquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, o selo identifica quem está aprovado no juízo. Por isso que muitos serão enganados, por quê? Porque observam ou professam que guardam, tá? Mas de fato a gente sabe que tem sido, a lei tem sido pisada nesse meio, então cabe a mim e a você buscar o preparo para ser aprovado no juízo. Não deixar passar um dia de oportunidade, tipo: "Não, hoje pode, amanhã eu volto e faço certo". Não, isso é perigoso, tá. Então sempre lembre disso, o selo está relacionado com o juízo, por quê? Porque se eu tiver selado, eu vou ser protegido no juízo final, eu vou estar livre do juízo executivo.
Eu vou ser protegido pela misericórdia e graça das pragas, se eu estiver vivo, cairão e cairão sobre o mundo, tá. Não devemos abrir concessão: "Ah, hoje só um pouquinho", não, é só hoje, hoje eu vou lá porque só para ver o pessoal, tô com saudade, hoje eu vou lá porque hoje eu vou lá porque entende? A coisa é muito séria. O contraste, selo de Deus vezes marca da besta. Aqui já está, né, é o paralelo aí para vocês verem, selo de Deus, marca da besta, mandamento de Deus, mandamento humano, fidelidade ao criador, lealdade ao sistema, colocado na testa, ou seja, a marca da besta é na testa ou na mão. Por quê? Porque muitos vão abrir concessão ao trabalho, isso é muito sério, e você vê que o selo de Deus é colocado na testa, ou seja, convicção, certeza, fidelidade. Muito profundo isso. E o resultado de ter um ou outro, quem tem o selo de Deus tem proteção, quem não tem, ou quem tem o selo da besta é juízo, misericórdia. O selo é recebido antes do fim do tempo da graça. Isso aqui é muito importante, é muito importante. Por quê? Porque muita gente hoje, mesmo dentro do professo povo de Deus, que guarda os mandamentos, etc, etc, está aguardando os eventos finais para tomar a decisão de verdade de que ou buscar, achando que ainda tem tempo de buscar servir com fidelidade. Isso é muito sério. Por quê? Porque a porta da graça primeiro fecha para quem? Para quem tem a luz, para o povo que foi, que surgiu com uma missão especial. Tá? Então, o verdadeiro selamento, que não é só guardar sábado, é principalmente ter, ou permitir a atuação do Espírito Santo que vai me selar e vai me proteger até o dia da redenção, assim a gente leu, está escrito, tá? Então, dentro desse quadro, dentro desses acontecimentos, fica bem claro que o selo é recebido antes do fim do tempo da graça. Por quê? Porque nesse momento do fim do tempo da graça, vai cair o quê? As 7 pragas logo depois, ok? E dentro desse contexto, aí agora vem o povo que foi verdadeiramente selado pelo Espírito Santo, ele é estritamente obediente à palavra, e vai ser protegido das pragas, entende? Então, outra coisa importante, conhecer o santuário que acontecia no passado para entender que o céu está em movimento e acompanhar os acontecimentos. Lembrando que Apocalipse é bem claro quando diz que os 144.000 seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Então, se eu quero fazer parte desse povo que vai ser selado, que vai receber a chuva serôdia, a plenitude. Gente, vocês já imaginaram o que é isso? Receber a plenitude do Espírito Santo. E aí estão preparados para dar o alto clamor. Então, observa a sequência das coisas. Por isso que, mais do que nunca, hoje é perigoso abrir concessão. Não, hoje eu vou. Não, hoje é só hoje. Amanhã, não, você entende? Como a gente está num tempo de juízo, como a gente tem que estar atento aos acontecimentos. Então, dentro desse contexto de fechamento da porta da graça, vai estar exatamente o selamento do povo de Deus. E lembrando, como a gente já falou aqui, o selo ocorre antes das pragas. Pode ser hoje o meu dia e o seu, entende? As escolhas que nós fazemos diariamente está mostrando, está testemunhando. Eu estou sendo preparado, ou melhor, se eu escolhi me preparar para receber o selo, que vai me garantir proteção até o dia da redenção, ou não.
Então, novamente, abrir concessão só hoje só um pouquinho é perigoso, ok. O selo não é apenas um dia. Opa, a gente já percebeu isso, a gente já viu lá o selo do Espírito Santo, né, a gente já viu que quem tem este selo se afasta da iniquidade, ou seja, da desobediência. Por quê? Porque pecado é transgressão da lei, como diz lá 1 João. Então observa a harmonia que há em tudo isso. Então o selo não é apenas um dia. E esse entendimento de que o sábado é o selo ou é o sinal, como diz Ezequiel, quando a gente não entende profundamente, a gente até se acomoda, achando que professar que guarda o sábado, achando que está ligado à instituição que se diz observar o sábado, é o suficiente, eu estou garantido, está tudo certo. Já me batizei, faço parte, sou dizimista e agora eu estou salvo. Cuidado, isso é uma falsa garantia. Paz, paz, venha para cá. Vai lá, eu gosto sempre de citar. Vai lá para Ezequiel 8, ó, estamos aqui no templo, 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 está tudo certo. O Senhor nem nos vê e lá dentro fazendo tudo errado. Então, é muito profundo a gente conhecer. Tá? O selo não é apenas um dia, embora o sábado seja central, o selo envolve fé de Jesus, obediência por amor e vitória sobre o pecado. Uau! Que lindo isso. Então, o selo está ligado à lei no coração. E aqui é uma citação de Hebreus, Novo Testamento, que é a repetição de algo que está lá no Antigo Testamento, onde está escrito que orei as minhas leis no seu entendimento. E Hebreus tem duas citações que falam sobre isso. Então, o selo não é superficialidade, é a lei internalizada, ok? Lembre disso, o selo não é apenas um dia e hoje é observado de maneira errada, né, sendo pisado. Ah, porque eu guardo o sábado, tá tudo certo. Não. Envolve fé de Jesus, e a fé de Jesus foi uma fé como? Foi uma fé sincera, pura, de dependência do Pai, de obediência profunda, entende? Uma fé de humildade, de suportar tudo aquilo, de andar pelo vale da sombra da morte e até morrer. Olha que fé! Ele foi fiel até o fim, até morte, morte de cruz. É uma obediência por amor. Como é esse amor? É o amor, eu amo Jesus porque ele morreu por mim, vem aí Semana Santa, vamos lembrar do sacrifício. Não. A obediência por amor é muito profundo. Por quê? Porque se eu entendo o preço da graça, se eu entendo que aquilo é meu pecado, não foi o povo lá que falou: solta Barrabás e crucifica ele. Não, foi o meu pecado que fez aquilo. E quando eu vivo e entendo o preço da graça, eu obedeço por amor. Isso é muito lindo e profundo. E se eu tenho intimidade, relacionamento, eu começo a gostar, as coisas do céu passam a ter sabor diferente para mim. Isso é muito lindo, tá? Então vamos lá, o selo é a lei internalizada. O selo representa pertencimento total. O selo é colocado na testa e é o nome do pai, do filho. Então a gente já sabe que nome na Bíblia, a história, o relato bíblico mais conhecido é Jacó, né? Trapaceiro, enrolador, mentiroso. Aí quando ele luta ali no Vale do Jaboque o tempo todo ali com o anjo, que a gente sabe que é o nosso Salvador, que estava ali com ele, segundo o Espírito de Profecia, ele luta ali até que o anjo pergunta: "E aí, como é seu nome?" Aí ele reconhece ali uma representatividade do seu
conhecimento, aí ele fala o nome dele verdadeiro, e naquele momento, por ele reconhecer o seu caráter, tá? Aí o nome dele é mudado para Israel. Então, nome na Bíblia, claro que tem outros casos, né? Que foram mudados os nomes, e tem um significado para isso. Então, nome na Bíblia significa caráter, natureza e autoridade. Ser selado não é, vou repetir, não é apenas dizer ou professar que guarda sábado, que guarda mandamento. Não. Isso, olha como é profundo. Ser selado é refletir o caráter de Deus. Entendeu a profundidade? Entendeu que vai muito além de viver forma de religião, aparência de piedade, né? Todo sábado estou na igreja, está tudo certo, vamos lá, vamos comemorar, vamos ser felizes, é o que precisa. E o caráter. E o caráter. E a obediência de fato e de verdade. O selo está ligado à santificação. Êxodo 31, 13 repete, ou melhor, fala o que está repetido em Ezequiel 20. O sábado é sinal para quê? Para que eu e você saibamos que o Eterno é que nos santifica. Oxe, essa chamada será finalizada em 15 minutos. Jesus amado, voltou isso, foi? Não tinha mais não. Sangue de Jesus. Misericórdia. Então veja, o sábado é sinal para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Não é apenas criação, é redenção e transformação. Quem recebe o selo? Aqueles que verdadeiramente, não é superficialidade, guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Isso é uma combinação inseparável. Por isso, guardar de letra não é o suficiente. Declarar que tem fé em Jesus não é o suficiente. Tem que, de fato, ser uma realidade. Aqui que eu queria chegar. O selo de Deus. Ó, esse material tá aqui, ó. Reavivados por sua palavra.org, comentário e tal. Comentário de uma lição da Escola Sabatina, número 963, e aqui vocês vão ver aí, ó. Aqui tem, eita, peraí. Aí tem, ó, lição, o número da lição, tá? Página, tem tudo aqui. Diz assim, ó. O selo do Deus vivo. O selo de Deus é concedido a quem vive em íntima união com Cristo e recebe continuamente o dom gratuito de sua justiça. O selo é o seu nome e o nome do Pai. Está em Apocalipse 14:1. O nome de Cristo e o nome do Pai são símbolos de seu caráter. Lembra? A gente acabou de ver agora. Isso está também em parábolas de Jesus. O selo não é alguma marca que pode ser vista. Já entendemos, mas olha agora. Mas a consolidação na verdade, para que eles quem? O povo de Deus, não possam ser abalados. Está aqui também onde está a citação. Aqui agora que eu quero que vocês entendam. O selo de Deus é o nome de Cristo e o nome de seu Pai, escritos na fronte, ou seja, testa, decisão, escolha. Aqui, observa aqui agora, viu? Aquele que vence o pecado pela graça de Cristo tem o nome dele e o nome do Pai inscritos em sua pessoa. E na lição tem um pedacinho que ainda fala: muitos nomes visavam a indicar o caráter daquele que os recebia. Então, aqui dentro do próprio material de uma lição de escola sabatina, está aí o número, depois quem quiser pesquisa, está lá onde está aqui, ó, Reavivados. Então, entendam que é muito mais do que professar que guarda o sábado, quando de fato nem está guardando como deveria. Entende? Envolve caráter. Eita. Então, resumo: o selo de Deus é a lei escrita no coração, a lealdade ao Criador, a guarda do sábado como sinal, a fé viva em Cristo,
o caráter aprovado no juízo. Não é um símbolo visível, é uma identidade espiritual selada para a eternidade. Por que a gente está vendo isso, Ju? Porque é o resumo do capítulo 25, que fala da imutável lei de Deus. Então, não muda. Vamos lá mais um pouquinho. Um paralelo rápido aqui entre o selo de Deus e a marca da besta que já vimos. Então, o que é o selo de Deus? Na Bíblia contém 3 elementos. Vou pular aqui, né, para a gente ganhar tempo, já que apareceu essa contagem aqui de tempo. O exemplo claro está no quarto mandamento, né, que tá aí fala o céu, a terra e tal. O sábado funciona como sinal de autoridade do Criador. A gente também já viu isso, também ele deu os meus sábados para que sirva de sinal, ou seja, o selo é colocado na mente, tá? Convicção, certeza. O que é a marca da besta, a gente já sabe que é uma imposição, é uma adoração, ou melhor, a marca está ligada à adoração da besta, imposição econômica, mudança ou pisar literalmente na lei divina, e a crise vai envolver o dia de adoração. Historicamente, o poder representa, que é um resumo do que a gente viu no estudo anterior, e a marca é o sinal dessa autoridade quando imposta como obrigatório, ou seja, vai ser obrigatória muito em breve, aonde o sábado bíblico foi alterado para o domingo por autoridade humana eclesiástica. Testa, a gente sabe, convicção sincera, mão, conformidade, por pressão. Que pressão? Se você não trabalhar, você não vai ter acesso, nem vender, nem comprar, etc, etc, tá? Isso mostra que haverá apenas 2 grupos, observa isso aqui agora, os convencidos e os coagidos. Não tem 3, ok? Conflito central. Conflito final não é político apenas, é sobre quem tem autoridade para legislar na adoração, Deus ou o sistema humano. Nós temos que fazer a nossa escolha. Em Apocalipse 14:7, chamado é adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a essa é linguagem direta do quarto mandamento, ou seja, Apocalipse 14:7 está ligado a Êxodo 20, de 8 a 11, tá? E quando é que isso acontece? A marca da besta não é algo do passado, ela será recebida quando houver imposição legal. Hoje já existe a marca, mas ela ainda não é oficial mundialmente falando, ok? Então, quando houver essa imposição legal universal, quando a luz já tiver sido plenamente apresentada, lembra que nós estamos recebendo grande luz e devemos compartilhar essa luz durante a crise final, antes da volta de Cristo. É isso que vai acontecer. Resumo. Oi, amor. Bom dia. Há apenas 2 selos no mundo: o selo de Deus e a marca da besta. Não existe neutralidade. A neutralidade é um perigo. Apocalipse mostra apenas 2 grupos que guardam os mandamentos e o que adora a besta, ponto. Não, mas é porque eu ainda estou, porque eu estou. Neutralidade, ser, fazer a política da boa vizinhança é perigoso, tá? Você tem que decidir hoje, agora. Verdade central: o ser está ligado ao caráter, a marca está ligada à autoridade humana. Um nasce da obediência por amor, outro nasce da obediência por imposição. E as últimas partes, para a gente ir encerrando: conexão profética, Daniel, Tessalonicenses e Apocalipse. A Bíblia não apresenta a marca da besta isoladamente, ela é a continuação de uma linha profética iniciada em Daniel, ampliada em Tessalonicenses e concluída no Apocalipse. A gente já viu isso no tema passado, no estudo passado. Daniel 7, o chifre pequeno, né? E aí tem as características que não vou citar todas, porque a gente está ganhando tempo, mas uma delas e mais profunda que este poder iria cuidar dos tempos, né? E da lei, tá? E a gente viu aí profeticamente tudo que já aconteceu. Pegue novamente o vídeo, o PDF e confirme, mas já está lá que a gente citou. Segundo Tessalonicenses, o homem do pecado, ou seja, séculos depois, Paulo amplia a visão, dizendo que o homem do pecado, quem é o homem do pecado? O que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, diz algumas versões.
assim. Aí eu queria aqui dentro desse que é objeto de culto, falar cadê? Tá, eu vou seguir aqui, depois eu procuro. Falar aqui uma citação do livro que fala exatamente sobre isso aqui, ó. Tá no parágrafo 11, quase o finalzinho do parágrafo 11, diz assim: "Houvesse o sábado sido universalmente observado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto. O sábado seria um objeto de reverência e culto, porque seria dirigido ao Criador. E aí, quando você vai para Tessalonicenses, que diz: aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a gente entende que realmente é lindo enxergar, né, o cumprimento do que estava dito ali. Então, dentro desse contexto aí, a gente sabe, Daniel mostra a mudança da lei, Paulo mostra a exaltação do ser humano acima de Deus, né? E aí, dentro dessa profecia, tudo se cumpriu e a cada dia se confirma. Apocalipse 13 vai falar, como a gente já viu também, é só um resumo para a gente lembrar, né? A besta do mar, né? 7 chifres, resumo do poder do dragão, fala blasfêmia, persegue os santos por 1260 anos, refere-se ali, recebe a ferida mortal, a ferida é curada, e aí exige adoração. Sempre o grande conflito envolve adoração. E nós estamos no meio, tá? Então, semelhanças do Apocalipse 13 com Daniel 7 são bem claras aí e diretas. Comparação profética, depois vocês veem aí com calma, tá? Daniel 7, pequeno chifre, Apocalipse 13, com 2 Tessalonicenses, e aí tá plena harmonia do cumprimento profético. Coisa mais linda de se ver. O ponto central deste conflito, Daniel 7, 25, e aí Apocalipse é exatamente a lei de Deus. Tá? Qual mandamento envolve tempo? A gente já sabe o quarto. O sábado é o único mandamento ligado ao tempo, ou seja, a mudança do sábado para o primeiro dia da semana não ocorreu por ordem bíblica, mas por autoridade eclesiástica ao longo dos séculos. Então, eu tenho que escolher, vou verdadeiramente observar quem, obedecer quem é o comandante da minha vida. A crise final, em Apocalipse 13, a besta não apenas muda, mas ela impõe, e aí é quando nasce a marca da besta, quando a autoridade humana substitui a autoridade divina e exige obediência. Apocalipse 12, vemos o grupo oposto, que são os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, a crise final será, já sabemos, só para lembrar, lei de Deus versus leis humanas, autoridade divina versus autoridade eclesiástica humana, fidelidade passando por dificuldade, por provação ou conveniência, para não perder os benefícios, etc, etc, etc. Linha profética resumida: Roma pagã, depois a Roma dividida, depois veio o pequeno chifre, aí em 1798 a ferida mortal, depois essa ferida foi curada, está sendo, né, já está aí na parte já final dessa cura, aí vem a crise final, dentro dessa crise final que envolve financeiro, etc, etc, tá aí também envolve o espiritual, vem a imposição da marca e dentro dessa imposição vem o selamento do povo de Deus. Por isso a importância de escolher hoje e agora. Conclusão profética. Daniel anuncia, Paulo esclarece e João faz a conclusão no Apocalipse. Ou seja, a profecia como a luz para aqueles que buscam e que vivem é progressiva, é como o amanhecer, que vem de pouco em pouco até esse dia perfeito. Ok? Então, o conflito final não é apenas sobre um dia, é sobre quem governa a minha e a sua consciência. Entende? Quando eu abro concessão, quando eu aceito o sábado ser pisado, besteira, isso é um extremismo, dizer que não pode comemorar no sábado, é o dia que a igreja está cheia, é o dia que está cheia de gente. Quando eu vou abrindo concessão, é, permitindo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, eu estou dizendo quem está governando a minha consciência. E isso é muito sério, ok? Essa citação é muito linda.
Em Review de 9 de março de 1905. Olha só como nós temos que fazer a nossa parte. Existe o esforço, existe o lado humano, tanto é que Cristo, quando foi ressuscitar Lázaro, ele pediu para tirar a pedra, ele podia dizer: "Sai pedra", ao pensar, a pedra saiu, o anjo ia lá e tirava a pedra, certo? Mas existe a parte humana, olha o que diz aqui, ó: "Esforcemo-nos com todo o poder que Deus nos deu para estar entre os 144.000. E façamos tudo o que pudermos para ajudar a outros a ganharem o céu". Você entende? Tem gente que diz assim: "Não, a gente não vai estar entre os 144.000 não, porque os 144.000 não se contaminaram". Ué, e por que o testemunho de Jesus diz que a gente deve se esforçar para estar entre os 144.000? E lindo é que, estando entre os 144.000, ó, podemos fazer o que puder para ajudar outros a alcançarem o céu. Então esta é a mensagem para mim e para você hoje. A lei de Deus, ela é imutável. E tudo na terra, os últimos acontecimentos, está nos levando a tomar uma decisão. O tempo está acabando, não sei o que aconteceu, espero que não seja assim nos próximos dias, mas no final aí faça a sua oração individual, que o Eterno nos abençoe, daqui a pouco eu boto o link. Bom dia, amém.